Você não tá me ouvindo ainda, mas enfim. Vai, só passar. Foi. Oi, Lucas. Desculpa a demora, eu tava tentando achar o livro que eu vou citar hoje, mas eu não achei. Eu tenho ele em PDF em algum lugar, eu queria passar para vocês, só que eu só achei o penúltimo capítulo do livro, porque o PDF tá tudo picado. Aí eu queria passar para vocês, porque eu vou citar ele hoje, cara. Fazer o quê? Tudo bem. Bora lá. Tudo bem com você? Tudo certo? Já fez a prova? Não fez a prova? Lembrando que qualquer dúvida sobre a prova, por favor. Tá, a matéria da prova tá bem mais chatinha, tá bem mais chatinha não. Tá bem tranquila. Vocês vão tá mais ali pela globalização, mais focado, não pedi nada de eleição, nada disso, tá bem globalização, mas assim, a matéria da prova que vocês fizeram 2 semanas atrás tá bem mais próxima, né? Então, porque eu achei que aquele tema estava muito pesado para agora, ainda mais um monte de coisa aí acontecendo. Achei melhor a gente focar em globalização, que cai bem mais no Enem, né? Globalização vai cair bem mais no Enem, porque é um tema mais que dá para você perguntar bastante coisa, mas que é mais tranquilo assim politicamente. Então achei melhor, tá bom? Não se esqueça. Hoje a gente vai sobre memória e preservação, tá? Então a gente, de novo, eu acho que eu vou começar quase toda a aula desse mês com o primeiro slide falando sobre cultura. Porque, mas enfim, só pra gente se posicionar aí, né? A gente entende cultura como território da transformação racional, né? Onde, hoje, no caso. Eu até coloquei aí o trecho da Marilena Chauí, do Cidade Cultural, do livro dela, Cidade Cultural, Direito à Cultura. Não foi nem esse livro que eu estava pesquisando, eu estava pesquisando do Walter Benjamin. Devia ter achado esse, né? Para mandar para vocês, que eu citei a aula passada toda nele. Ai. Se eu achar, eu coloco no drive. Bom, para Mariana Chauí, a cultura ela passou a significar a relação que os humanos socialmente organizados estabelecem com o tempo e com o espaço, com os outros humanos e com a natureza. Relações que se transformam e variam em condições temporais e sociais determinadas. A cultura torna-se sinônimo de história. Ela é o reino da transformação racional, portanto, é a relação dos humanos com o tempo e no tempo. Então, eu estou falando, né? Eu não, né? Mas a Chauí está falando, na verdade, que a cultura é onde acontecem as transformações, certo? E todas as transformações são transformações racionais. Por quê? Porque o ser humano, diferente, né, diferente de todos os outros animais, ele tem a capacidade de raciocinar. E a cultura, ela só acontece justamente porque o ser humano, ele é um ser racional, certo? Então, o ser humano, no processo de hominização, ou seja, no processo... Pique agora a ciência mesmo, tá, galera? A gente é australopithecus, certo? A gente sai lá daquele Yzinho, vai para começa ali o processo de hominização, onde a gente começa a se transformar, né, no que vai vir a ser aí o Homo sapiens, né? Australopithecus, Homo erectus, Nesse processo, o nosso cérebro ele vai crescendo, certo? Então a gente vai desenvolvendo, na verdade, não só
características, né, físicas do tipo as mãos, o polegar, a altura, a coluna, etc. Mas o nosso cérebro, ele vai crescendo também, a caixa, a cabeça vai ficando, né, de um tamanho onde cabe mais massa cefálica, certo? E aí, nesse processo, a gente desenvolve duas capacidades cognitivas que são fundamentais para a gente falar de cultura, memória e qualquer outra coisa. Na verdade, qualquer outra vida em sociedade, ela só vai poder existir por conta do desenvolvimento dessas duas capacidades, que é a capacidade de abstração e articulação, tá? Que vai ser a capacidade da gente conseguir separar lembrar das coisas, certo? E conseguir organizar as coisas na nossa cabeça. Então, quando a gente consegue articular e abstrair, a gente está conseguindo organizar a nossa cabeça, certo? E reter conhecimento. E aí, isso vai possibilitar a formação da memória, né? Porque a gente vai começar a ter memória do que a gente faz. Então, a gente começa a entender onde a gente já passou, como a gente faz alguma coisa, né? E vai guardando essas informações. A memória individual é a memória que a gente cria fazendo nossas coisas. Então, eu tenho minhas memórias individuais, cada um tem as suas. Isso não vai interessar para a sociologia, né? Nem para antropologia. A memória individual só interessa para psicologia. O que vai interessar para a sociologia é a memória coletiva. Por quê? Porque a memória coletiva, ela se repete. E a sociologia só se interessa pelo que se repete. A memória coletiva, ela só vai existir a partir da socialização, certo? A socialização dada a partir da linguagem. E aí, vamos lá. A memória, ela é a relação entre o indivíduo e o coletivo. Então, aqui agora, né, nós três, né, estamos em três? Estamos em quatro, desculpa. Nós quatro estamos, né, desenvolvendo, a gente está criando uma memória que ela é coletiva, no sentido de que os quatro estão construindo uma memória, e memórias individuais também, porque cada um está fazendo ali a sua coisa e vai ter o que vai ligar, o de específico nessa memória. Certo? Então, essa relação é o que constrói a memória. A memória coletiva, ela é o tesouro comum da sociedade, certo? Então, quando a gente está falando de memória coletiva, a gente está falando o que aquele grupo tem em comum. Então, por exemplo, ninguém aqui estava em 1532, quando Martim Afonso de Souza chegou em São Vicente, certo? Porém, todo mundo aqui possui a memória coletiva de que isso aconteceu, porque foi passado para a gente, né? Então, ou alguma coisa de que você mesmo já estava existindo no mundo, mas não consegue se lembrar, tipo o nascimento de um irmão, né? Alguma coisa do tipo. É uma memória que vai ser passada para você por meio da linguagem e que vai ser o tesouro ali em comum da sua família, do seu grupo ou até do seu país como um todo, certo? Ninguém aqui estava no dia do que Pedro Álvares Cabral chegou, né, no Brasil, só que todo mundo tem essa memória. Por quê? Porque ela faz parte da memória coletiva, né, da nossa memória coletiva. E a cultura do povo, ela só se mantém porque há quem lembre da memória dela, certo? Então, por exemplo, que é a grande discussão quando a gente fala sobre as várias tribos indígenas que estão praticamente aí morrendo, né? É porque eles que vão morrer, por exemplo. Né? Não é que todo mundo vai morrer, mas é que essa memória não está sendo passada mais, né? E aí a cultura, na verdade, essa memória está sendo abafada por memórias de outros. E aí a cultura, ela não se mantém, porque ela não está sendo passada de um para o outro. Tipo, ou porque ninguém mais acredita nos deuses gregos, entendeu? Aquela cultura, ela meio que morreu, porque essa tradição não foi passada, essa memória, né, ela não foi passada coletivamente, certo? Não tem mais ninguém que se lembre disso.
Porque a memória, assim como a cultura, elas vão ser construções da vida humana em sociedade. Então, quando a gente vive em sociedade, a gente está construindo memória e cultura. Alguma dúvida até aqui? Eu tô indo muito rápido? A gente tá de boa, né? Enfim, vamos lá. Aí a gente vai para o ponto principal aqui, eu acho que um dos pontos principais da nossa aula, que é a importância da linguagem. Porque a língua ela vai ser uma ferramenta que vai possibilitar a existência da cultura em qualquer agrupamento social. Então, no que interessa eu lembrar de uma coisa e você lembrar de uma coisa se a gente não consegue se comunicar? Certo? Porque a memória coletiva ela só vai existir a partir do momento que a gente consegue se comunicar. Então, por exemplo, nós já estávamos aqui quando... um outro exemplo, sei lá. Quero dar um exemplo menos... Não sei. Ninguém aqui existia quando a proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro, certo? Ninguém aqui existia, beleza. Porém, nós sabemos, isso faz parte da nossa memória coletiva, porque isso foi passado pra gente. Por meio do quê? Da língua, certo? Por meio da língua, a gente conseguiu passar essa informação e isso fez parte da nossa memória coletiva, isso faz parte até hoje da nossa memória coletiva. Então, eu só consigo sociabilizar e me comunicar a partir da língua. E aí, eu não estou falando só da língua falada, nem só da língua escrita, estou falando da língua como um todo. Então, é por isso que, por exemplo, sabe aquilo de tipo... tinha aquele comercial muito... tinha aquele comercial daquela escola de inglês que falava assim, quando você vê, you are speaking, tipo, de quando você está falando, né? Que para você aprender, porque para você aprender uma língua nova, não é você só aprender a gramática e as palavras, você aprende todo o raciocínio, né, daquela língua. É por isso que, por exemplo, há uma diferença em quem faz, sei lá, uma escola como a Wizard, né, que é voltado para o inglês americano do que uma escola com uma cultura inglesa, certo? A cultura inglesa, inclusive, é uma escola que promove várias coisas para promover mesmo, né, a cultura, né, britânica. Então, você tem, por exemplo, você não tem, né? Mas você tem todo ano, mais ou menos em julho, o Festival da Cultura Inglesa, em que eles trazem artistas britânicos para tocar aqui, certo? E eles incentivam que os alunos, né, eles participem desse festival, tem a própria banda da cultura inglesa que participa. Eu não fiz cultura inglesa, mas o festival é de graça, então eu já fui algumas vezes, né? Você tem todo esse processo aí, você comemora, tipo, quem fez tipo Wizard, você tem no dia 17 de março, você vai de verde para comemorar o St. Patrick's Day, você tem o Halloween, você tem vários elementos ali da cultura que eles vão tentando passar, e textos que vão tentando passar, né? E esse incentivo, por exemplo, para um intercâmbio, porque só quando você vive lá e está no cotidiano e etc., que você aprende realmente, né, toda a dimensão dessa língua, e não só a falar, mas a conseguir se comunicar como um todo, porque a língua, ela é a chave para toda uma cultura. Então, sabe aqueles memezinhos que explica um termo em português, em inglês? Que, tipo, o dicionário... Ai, eu não vou encontrar nenhum agora, eu não tenho nem salvo. Mas que, tipo assim, sei lá, cafuné. E aí, tipo, a palavra em português que fala... Nananana, que tem um monte desses
coisinhas aí, essas coisas que a gente fala na nossa língua que é muito particular da nossa língua. Eu não tô falando de uma coisa tipo a palavra saudade, a palavra cafuné, que não tem uma tradução. Eu tô falando de elementos que a gente consegue se comunicar e com uma pessoa que pode aprender português, mas que ela não vai conseguir se comunicar plenamente, né? Porque ela vai estar aprendendo, na verdade, só aqui a falar as palavras e não a ter o raciocínio e fazer parte da cultura como um todo, né? A gente já tem isso trocando de região para região. Se você está, por exemplo, no Nordeste, no Norte, ou não precisa tão longe, vai para o interior de São Paulo, você já tem coisas que as pessoas dizem lá que não fazem parte do nosso vocabulário e que isso às vezes causa até desconforto e situações estranhas, né? E aí vem a importância da oralidade no nosso cotidiano e na manutenção da nossa identidade cultural. Então, a oralidade, né, o fato da gente falar e da gente falar a nossa língua e do jeito que a gente fala, com sotaque, com as palavras específicas, etc., são fundamentais para a gente conseguir manter a identidade cultural, tanto, né, de passando o que faz parte da nossa cultura, quanto porque justamente na língua a gente já tem essa dimensão cultural, né? Então, no cotidiano, a gente fala, a gente não escreve, né? Hoje, com a pandemia, etc., a gente está mais escrevendo do que falando. Mas no dia a dia, a gente está mais passando pela oralidade, não pela escrita, né? Não que a escrita não seja importante, muito pelo contrário. A escrita é fundamental para o desenvolvimento da humanidade. Não é à toa que a gente considera história a partir do desenvolvimento da escrita. Então, mais ou menos aí há 4.000 anos antes de Cristo, a gente tem os primeiros vestígios de uma forma de escrita, né? E é a partir daí que a gente considera que a história começa a existir. Tanto que a pré-história no Brasil vai até 1500. A Carta do Peru Vaz de Caminha é considerada a primeira parte da história brasileira. Tudo antes era pré-história. Por quê? Porque não tinha escrita. E aí, isso também vai ser muito importante. Por quê? Porque a oralidade, ela pode acabar morrendo, se extinguindo, certo? E quando eu tenho uma coisa escrita, eu tenho uma sensação de mais durabilidade, né? Que é o que, por exemplo, tem muito antropólogo e sociólogo, né? Mais antropólogo e etnógrafo fazendo nas tribos indígenas do Brasil. Eles ficam lá ouvindo tudo que é passado de forma oral, né? Toda a cultura e tradição passada de forma oral entre aquela tribo, eles ficam lá absorvendo. E aí eles escrevem, certo? Para manter registrado o que está acontecendo. E aí, galera, a gente sempre vai ter, né? Desde aí que vocês veem globalização e imperialismo, vocês veem, né, que jogos de poder sempre existem. Eu estava tentando achar o livro O Narrador, do Walter Benjamin, mas eu não achei, gente, desculpa. É um livro bem legal que eu acho que vocês gostariam de, tipo, dar uma olhada e tal, né? O Walter Benjamin tem esse livro Narrador, e nesse livro ele fala que a arte de narrar está em vias de extinção. E quando ele está falando da arte de narrar, ele não está falando, tipo, de escrita, ele está falando de narrar, da oralidade mesmo. Está falando que a gente está entrando em um momento em que isso não é mais algo que vai se tornar comum. Não que a gente vai parar de falar, mas que a gente vai parar, que a gente está deixando de ter a capacidade da narrativa como elemento, né? Uma das razões para que isso esteja acontecendo é que a dominação cultural ela é assimétrica. A gente viu lá desde o imperialismo e etc., né, de que a gente tem a imposição de alguns grupos sobre os outros, e aí essa imposição vai passar também pela memória, porque a gente vai ter a imposição de uma memória em cima da outra, colocando que a memória do outro é mais importante que a minha memória. Nós somos brasileiros. Por que a gente passa tanto tempo estudando sobre Vocês já perceberam que a gente passa, tipo, 1 ano e meio, né, do Fundamental 2, estudando sobre toda a história que aconteceu na Europa para ir chegar no Brasil? Tipo, por que a aula de história, por exemplo, tem o foco na história europeia e não conta a história
e quase não conta a história de nenhum outro lugar, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, América, a gente vê Brasil, porque nós somos brasileiros, e Estados Unidos. Vocês não veem muito América Latina, né? Tudo isso, na verdade, faz parte do que algum de vocês três querem fazer RI, Relações Internacionais? Algum de vocês três quer Relações Internacionais? Lucas não quer, tudo bem. Gabi, Wesley. Porque o que eu vou falar agora é matéria do curso de RI, que é o soft power, que é tipo, literalmente a tradução, que é tipo o poder leve, né? Então, muitos grupos, hoje em dia, eles vão se colocar, eles vão exercer, na verdade, o poder e a dominação deles a partir de soft power, que é o quê? Se colocando de forma... Eles não vão chegar e bater em você. Eles vão te convencer que eles são mais importantes que você. E um desses modos é a cultura, né? Então, quando você tem vários filmes estrangeiros, né, que tem mais espaço no cinema sobre as histórias deles do que os filmes brasileiros sobre as nossas histórias, isso é uma forma, né, de você estar exercendo esse poder e essa dominação de uma forma assimétrica e colocando a memória deles mais importante que a nossa. Então, por exemplo, por que a gente aprende mais, né, sobre movimentos negros nos Estados Unidos do que no Brasil? Ou sequer, vamos usar aí, vamos exagerar, na África do Sul. Vocês não veem o Mandela, vocês não veem o movimento negro na África do Sul pro apartheid, mas vocês veem o movimento negro nos Estados Unidos. E olha que vocês nem veem muito. Vocês não veem no Brasil o movimento negro no Brasil. Eu tô falando em história, sociologia, etc. Vocês não veem essas coisas, né? E aí colocando essas memórias dos outros como se fossem mais importantes. Isso vai gerar uma desvalorização de alguns processos históricos e de identidades culturais, porque vai colocar como se a memória dele fosse mais importante do que a minha. Então, é óbvio que a memória europeia é melhor, a arte deles é melhor, eles estavam mais avançados, eles já estavam construindo navio, enquanto a gente nem estava fazendo isso ainda, certo? Eles já tinham tecido, já tinham aquilo outro, então a gente tem que estudar deles, porque eles são melhores que a gente, né? Então aí a gente estuda a deles e não a nossa, por exemplo, ou as raízes das nossas. E isso vai gerando, né, essa dominação e vai inclusive apagando um pouco a nossa memória, porque pelo menos assim, para mim, que fui muito apaixonada por história, até eu chegar mais ou menos no ensino médio e começar a tela com a Maiara, eu não me interessava por história do Brasil. E confesso que ainda não me interesso, fui me interessar bem mais durante a faculdade, porque eu estudei, né, patrimônio e Brasil, né? A minha área de estudo na faculdade foi preservação patrimonial e educação patrimonial, e aí eu estudei memória, etc. E meu foco foi construção de uma memória coletiva a partir do patrimônio. E eu ficava fascinada. Se vocês me perguntarem qualquer coisa de linhagem britânica, eu sei. Me pergunta qualquer coisinha, quem foi o rei, não sei o que, eu sei essas coisas tudo. Agora me pergunta do Brasil que eu tenho mais dificuldade. Porque eu valorizava a história da Inglaterra. Me pergunta a Revolução Americana, gente, eu 55 mil coisas que eu li, né? Procurei, vi filme, etc. E eu não tinha esse interesse com o Brasil. Foi eu ter que estudar na faculdade, foi eu trabalhar num lugar em que foi o primeiro, né, engenho do Brasil e etc. Fui ter que estudar para o trabalho, fui ter que estudar na faculdade, sendo obrigada, né? E depois dar para as minhas pesquisas que eu comecei a me interessar por isso, e não só por isso, mas o porquê que essa construção dessa memória, do porquê que
no Brasil, eu não me interesso pelo patrimônio brasileiro, eu não quero ir no Museu do Café, mas eu quero ir no Museu do Louvre. Por que eu não quero ir conhecer, sei lá, ali, por exemplo, o Engenho dos Erasmus, que está na Zona Noroeste, mas eu quero ir conhecer Tenerife, em Portugal, certo? Por que eu quero conhecer uma ilha do outro lado do Atlântico, que foi dominada por portugueses e que o que eu vou ver lá é mais ou menos a mesma coisa do que eles fizeram aqui. Por que isso está acontecendo? Né? E uma das coisas porque essa relação de dominação assimétrica me faz valorizar mais a memória do outro do que a minha memória. E isso vai prejudicar a gente, aí volta para a matéria do que a gente viu em Estado e Poder, na construção da nação. Qual que é a principal coisa da construção da nação, gente? O principal ali aspecto. Vou até... Fiz errado. Deixa eu até abrir o drive aqui e a gente volta para aquilo. Cadê? Aqui, características de uma nação. Cadê? Eu sei que eu coloquei. Quero ver se só coloquei aquilo, se eu não coloquei mais, só. Calma aí. Só coloquei aquilo. Porque na apostila vocês tiveram mais coisas, só coloquei isso. O Estado Nacional, ele se forma a partir da ideia de que a gente está no mesmo território, tem a mesma língua e possui a mesma cultura. Então, o Estado, ele se torna a partir da ideia de que a gente é uma entidade neutra, composta de vários indivíduos iguais perante a lei, e que esses indivíduos, eles dividem, né, a cultura, a língua e várias outras coisas, certo? E aí, esse Estado, ele vai ter tradições que unificam esse espaço. Essas tradições, elas se dão através de uma memória coletiva, né? E aí, essa memória coletiva, certo? Que vai fazer essa formação da nação. E aí, vocês me perguntam, tipo, que é um dos problemas, por exemplo, quando a gente fala da preservação cultural no Brasil. Então, o órgão que a gente tem no Brasil, que é responsável por proteger e resgatar a memória, né, o órgão nacional se chama IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ok? O IPHAN, quando ele foi criado em 1934 ou 36, agora não tenho certeza. 1934, né? E, na verdade, naquela época, ele chamava SFAM, né? Que era Secretaria e não Instituto. Ele foi criado pelo Getúlio Vargas com o propósito de construir uma narrativa nacional. Então, Getúlio Vargas, ele cria um órgão para proteger o patrimônio nacional brasileiro, para definir o que é patrimônio nacional brasileiro, para resguardar esse patrimônio e para construir uma narrativa histórica a partir disso, para que a população olhe para aquilo e fale: caraca, isso faz parte. Isso sou eu me sinto representado. Eu estou indo nesse museu e eu estou vendo a minha história. E eu estou me reconhecendo, que é o que um patrimônio deveria ser, que é o que qualquer patrimônio tombado, né, seja ele material ou imaterial, deveria representar. Certo? E aí, qual que é o problema? A gente tem a supervalorização de patrimônios, né, que são considerados, que são, na verdade, representações da classe dominante, e a gente esquece a classe dominada, né? Então, tudo que vai ser, né, representação da cultura das classes que não são elite, não vai ser considerado cultura ou patrimônio ou etc. Então, aí eu tenho outros órgãos criados e eu tenho
uma reformulação de alguns órgãos também que já existiam para proteger esses patrimônios. Eu tenho, por exemplo, a Unesco, né, que é um braço da ONU, tá? Que vai ser o órgão que vai tratar de cultura e educação, né, da ONU, que vai, inclusive, soltar uma lista de patrimônios todo ano tombados pela Unesco, considerados patrimônios mundiais, certo? E o IPHAN, na década de 70, ele passa por uma reformulação, ele deixa de considerar só aquilo que foi construído pelo europeu, e ele começa a pensar também nas manifestações populares como algo que é cultura, certo? Então, por exemplo, hoje, né, o IPHAN, ele tem tombado o acarajé, o cordel e a capoeira como patrimônios imateriais do país, certo? Se vocês forem na lista do IPHAN, vocês encontram, né, na lista de bens materiais e imateriais tombados pelo IPHAN, você encontra o acarajé, que é o modo de fazer, né, o acarajé, a capoeira e... Qual foi a outra coisa que eu citei? Eu citei o acarajé, a capoeira. Não lembro qual foi o outro que eu citei, mas o cordel. O cordel também. A festa que tem no norte do Bumba Meu Boi também é patrimônio cultural tombado. O samba é um patrimônio cultural tombado. Agora, eu não lembro se pelo IPHAN ou só por alguns estados, porque cada estado também tem o seu. Então, por exemplo, São Paulo tem o CONDEFAT, né? Que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico e Turístico. E Santos tem o CONDEPASA, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio de Santos. Então, eu tenho, por exemplo, coisas em Santos que são tombadas pela prefeitura, mas não necessariamente pelo Estado e nem pelo país. Então, a prefeitura de Santos é responsável por cuidar, tá? E todos esses órgãos que vão sendo criados, eles vão sendo criados para a gente proteger essas memórias e resgatar essas memórias, né? E aí, o patrimônio histórico artístico, ele tem, né, a intenção de imortalizar uma cultura, independente dessa cultura ser oficial ou marginal. Quando eu digo uma cultura marginal, eu estou falando de uma cultura que não faz parte da classe dominante, certo? Como, por exemplo, o funk. O funk, ele foi tombado patrimônio imaterial pelo Rio de Janeiro. O funk foi tombado patrimônio, né, imaterial pelo Rio de Janeiro. E muita gente vira e fala, mas o funk não é cultura. Só que o funk, ele é uma expressão artística, certo? Ele é um movimento de um grupo que expressa um grupo, certo? E aí você tem todo... entra ali entre os preceitos. A nossa Constituição cidadã, que é a Constituição de 1988, no artigo 216, eles vão tratar sobre o que constitui um patrimônio. Então, não só os órgãos, né, responsáveis pelo patrimônio vão definir o que é patrimônio ou não, mas a Constituição também vai falar alguma coisa sobre. E a Constituição fala que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico, ou seja, um lugar como a Serra da Capivara, que é no Piauí. Ele é um patrimônio, né, arqueológico, paleontológico, ok, e ele é também um patrimônio pela serra em si, que vai ser tombado. Então, lugares naturais também são considerados patrimônios, ok? E são tombados. Tanto aí, tipo, pela nossa Constituição, quanto pela Unesco. Se vocês pegarem a lista, vocês vão ver que ali na década de 80, né, a Unesco tombava mais essas coisas que eram
tipo, que não faziam parte da cultura, mas que eram, tipo, tombavam, sei lá, uma floresta na África, entendeu? Tipo, uma floresta na África do Sul, uma savana, sabe? Eles tombavam mais essas coisas do que elementos da cultura. Aí mudou um pouquinho, mas para cá tá tomando elementos da cultura. A gente vai ver na aula que vem como até isso se tornou algo que o capitalismo vai utilizar, certo? Mas até agora a gente precisa entender que órgãos como esse são criados para a gente proteger a cultura de todo mundo, né? Por quê? Porque a pluralidade cultural ela vai ser algo que vai fortalecer a gente. Então, esses órgãos, esses patrimônios, eles são criados para que a gente fique fortalecido e tenha diversidade cultural, ok? E aí eu tenho tombado, tipo, igreja, espaços como, sei lá, tipo a Estação da Luz em São Paulo, tombada. Eu tenho, tipo, cidades inteiras tombadas, tipo, ou centros inteiros tombados, tipo Centro Velho de Santos, né? Ou Paraty também é tombado, Roma, certo? É tombada. Ah, eu posso ter de tudo assim tombado. Não tem. Eu tenho assim, tem que representar alguém, né? Algum grupo, etc. Mas não precisa ter muito mais critério, assim, certo? Se vocês quiserem, né? Faltam 5 minutos. Deixa eu mostrar para vocês. É, tipo, super fácil entrar na lista de patrimônios da Unesco e do IFAM também, né? Super tranquilo você abrir a lista de patrimônio. São os patrimônios mundiais. Aqui são todos que são do Brasil, que a Unesco já colocou, né? E aí tem no mundo inteiro. Patrimônio cultural e natural no Brasil. A gente tem, ó. Aí aqui são todos a lista de patrimônios culturais e naturais que o Brasil, que a Unesco colocou no Brasil. Então, por exemplo, o Bumba Meu Boi, que eu falei para vocês, roda de capoeira, o Círio de Nazaré, o frevo, né? Tem, eita. O ritual do povo Inauê Ninauê, ok? Temos o samba de roda, as expressões orais e gráficas dos Guajapes. Que mais? Isso aqui são os imateriais. Paraty e Ilha Grande são o sítio arqueológico de Cais do Valongo, tá aqui no Rio de Janeiro. Temos o Conjunto Moderno da Pampulha, tem várias paisagens do Rio, a Praça São Francisco em Sergipe, Goiás, Minas, São Luís Maranhão, Serra da Capivara, o Plano Piloto de Brasília. Então, o projeto do Niemeyer foi tombado pela Unesco, né? Santuário de Bom Jesus, Centro Histórico de Salvador, né? As ruínas jesuíticas Guarani, no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Olinda, Centro Histórico de Ouro Preto. Enfim, a gente tem vários aí patrimônios. Se vocês quiserem saber do IFAM, entra pelo Yahoo. É só jogar tipo IFAM, certo? Que você... Aqui, ó. 2 minutos, ó. Tendências. Acho que aqui. Não, aqui é publicação. Agora, tem uma lista. Não lembro se é na rede de arquivos, mas eu sei que aqui são os documentos digitalizados. Que eles digitalizam vários documentos, ó. Você consegue achar muita coisa nesses... Quem gosta, mano... Eu que sou louca por essas coisas...
Tem foto. Olha isso, gente. Você consegue ler os documentos antigos. Olha isso que eles fizeram. Eu que sou louca por essas coisas. E também porque eu fazia trabalho na faculdade com essas coisas também, né? Aí... O site do IFAM era meu melhor amigo. Mas se vocês entrarem e fuçarem, vocês vão descobrir um monte de coisa. Quem quiser, quem se interessar por patrimônio. Enfim, é isso, gente. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta com indústria cultural. Vou reforçar aqui, né? O meu e-mail para qualquer dúvida na prova. A prova vai cair globalização, tá? Não vai cair nada de eleição, democracia, etc. Tem textos que falam, tipo, sobre essas coisas, sobre estados, nananã, mas o grosso mesmo é globalização, tá? Qualquer dúvida, me mandem um e-mail, gente. Beijo, boa semana para vocês.